Alô. Aff. É mais difícil do que eu imaginava, viu, galera? Eu até travei ali. Eu não vou editar essa parte pra mostrar que foi uma questão que eu já tô adaptado, né, a fazer, que era começar o meu podcast falando eu, né? Afinal de contas, só tem eu falando aqui e provavelmente quem vai iniciar um assunto sou eu, né? Então, fiquei um pouco preso nisso, mas eu acho que eu consegui desviar. Não sei. Acho que sim. Mas vamos lá. Eu separei uns temas aqui. Inclusive, esse esquema de um podcast a cada 5 dias eu tô achando ótimo, porque eu não chego a ficar agoniado pra gravar, porque no início eu ficava, né, eu queria lançar um por semana, e aí dava uns 4, 5 dias eu já tava agoniadaço, assim, pra gravar um. E mesmo gravando, aí eu pensava, putz, agora eu já tenho um lançado, eu vou ter que esperar uns 2, 3 dias pra lançar o próximo, que já tá gravado, então agora eu vou ter que ficar agoniado por muito mais tempo, né, pra gravar o próximo. Mas agora nesse esquema de 5 aí, eu tô conseguindo juntar uns e-mails, eu tô conseguindo mandar separar uns tópicos e aparentemente o tamanho maior foi bem recebido por vocês, né? Pelo que eu vi. Como eu já disse, eu acho que desde o primeiro podcast, o fato das pessoas não terem me xingado ainda me faz refletir um pouco, né? Porque ninguém me xingou. Então, o feedback foi positivo. Então eu vou indo nessa onda aí porque é o que eu tenho, né? Quando eu receber xingamentos ou ofensas, eu vou refletir sobre o porquê que a pessoa tá me xingando, né? O que que eu posso melhorar e tal. Mas como ninguém me xingou, vamos seguir assim. Eu vou começar esse com resposta dos e-mails. Eu recebi alguns e-mails interessantes. Eu vou começar aqui com um e-mail do menino Breno. O menino Breno ele fala que ele não se incomodou com o barulho do mouse, né, que eu tinha questionado vocês, porque eu tinha recebido uma reclamação que, tipo, a pessoa curtiu o podcast e tal, porém não gostou muito do cliquezinho do mouse no fundo, né? Ele falou que isso não incomodava ele. E ele faz uma pergunta aqui sobre a questão da informação, né? Sobre o que eu estava falando, sobre as pessoas terem que ter uma opinião sobre tudo, das pessoas quererem falar sobre as coisas o tempo inteiro, como se tivesse muito conhecimento sobre aquilo, às vezes nem tem. E ele fala aqui que eu penso que, no caso ele falando, né? Eu penso que não é uma questão de que agora as pessoas sentem necessidade de ter opinião. É mais como se a democratização da informação a partir do acesso digital fez com que a hegemonia do conhecimento fosse quebrada. Pode ser também, né? É uma maneira de se enxergar essas coisas. E eu não sei se vocês lembram aí, eu não sei também se eu posso confiar tanto na memória de vocês, né? Eu não sei se eu tenho tantos seguidores, tantos ouvintes assim, que lembrem de detalhes de outros podcasts. Mas vamos tentar, né? Porque como eu não quero fazer micro edições de ficar colocando flashbacks aqui de podcast, não tem nem muito sentido, né, fazer isso. Mas não sei se vocês lembram que eu falei sobre um debate, né, que eu tive com a Nega, minha amiga, sobre a questão dessa parada de opinião política e tudo mais entre os famosos, né? De que, ao meu ver, se o cara é, sei lá, músico, ele só é músico, ele não tem uma obrigatoriedade necessária, né, de falar sobre a posição política dele ou como que ele enxerga questões sociais, etc. E ela, ao contrário, acredita que isso é sim obrigação de uma pessoa pública que tem uma influência sobre muitas outras pessoas. E aí, no caso, né, que eu quero chegar ao ponto é que ele cita isso no e-mail. Ele fala assim: sobre a opinião na conversa com a nega. Pessoas públicas são formadoras de opiniões e movem massas. Além dos privilégios de acesso à informação e conteúdo que muitos dos seus seguidores não têm, portanto, é de grande importância posicionamentos para ajudar a guiar e informar. O que me faz voltar ao raciocínio da informação e da classe hegemônica. Então, vocês podem ver que também, né, o lado dele é um lado mais da nega, assim, de que as pessoas como são públicas, né, e têm influência sobre milhares ou milhões de pessoas, né, mais que o dever delas se posicionar. Não sei nunca se eu vou chegar numa conclusão a respeito disso, porque eu consigo ver sentido nos dois lados, né, tanto no que elas são meio que obrigadas e tanto pelo lado que foda-se, afinal não é o trabalho delas, né. Mas enfim.
ele também falou sobre aquilo que eu recebi um e-mail, que o cara questionava sobre as pessoas divulgarem o próprio Instagram, né, em tweets, como forma de se autopromover, né? E aí ele fala, eu já passei a seguir algumas pessoas que publicaram o Instagram depois de um tweet, porém só se acho sexualmente atraente, que é o boto fé que é um dos, não digo uns objetivos, né, mas é o que vai pescar, né? Se uma guria irrita lá e posta o Instagram dela, os caras que gostam que achar ela gata vai seguir ela, então, né, mais que o esperado, beleza. É uma, é uma maneira de lidar com quem se autopromove, né? A não ser que a pessoa, sei lá, seja um artista e aí ele posta o Instagram das artes dele, aí é outro esquema, né? Mas a maioria a gente sabe que não é bem assim. E é isso aí. Espero que eu tenha respondido o Breno. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui também, viu, Breno? Caso tenha ficado frustrado com essa minha resposta. É porque assim, gente, tem e-mails que eu recebo, grande maioria, e-mails incríveis e tal, mas tem uns que são bem grandes. Então eu fiquei refletindo sobre como que eu falaria de e-mails gigantes no podcast. Eu cheguei na conclusão de que eu não vou ficar lendo blocos de texto enormes, até ficar uma coisa maçante, né? Não fica tão fluido quanto eu falando, vai ficar uma coisa meio tipo, ele tá lendo um bagulho há 20 minutos. Então eu tô tentando dar uma leve resumida, assim, quando eu leio por cima, assim, sabe? E quando os tópicos são menores, aí óbvio que dá pra dar uma lida e, né, desenvolver. Se tu que tá ouvindo aí sabe uma maneira melhor de fazer isso, me fale. Mas é que eu não imaginei uma maneira melhor do que só resumir e falar, porque se eu ficar lendo tudo vai ser meio maçante. Mas vambora, era só esse adendo pra vocês já ficarem ligados aí. Próximo e-mail é do Gustavo. E ele falou aqui: pô, mano, você parece ser um cara muito de boa. Tô aguardando seus episódios para escutar sempre que não consigo dormir e me acalma muito. Não, desculpa, gente. Tô guardando seus episódios para escutar sempre que não consigo dormir e me acalma muito. Nesse pouco tempo, você já é meu top um para esse horário. Muito obrigado, tá me ajudando muito. Tô escrevendo isso enquanto ouço seu último episódio e tem o pessoal te elogiando nos mesmos pontos que eu. Daí já decidi que não vou apagar não, mas sim marcar minha posição no time deles, kkk. PS, não sou bom em xingar pessoas do nada, então só elogios e agradecimentos pra você. Muito obrigado, Gustavo. Novamente fico muito feliz que vocês estejam gostando do podcast. Ainda é uma coisa meio difícil pra mim absorver, né, toda essa informação, porque não digo especificamente desse meio dele, né, eu digo num contexto geral de que do nada eu tô trabalhando. E aí eu vejo o Twitter e eu recebi uma mensagem que é tipo um mini texto, assim, de uma pessoa me elogiando e falando que adorou o podcast e que de certa forma o podcast ajudou ela em alguma coisa. E isso é bem fantástico, assim, é bem doido, porque, não sei, tipo, a conclusão que eu cheguei é de que grande parte do que faz as pessoas gostarem do meu podcast, pelo menos as que me falaram que gostaram, é justamente porque eu não fico dando super mega opiniões polêmicas sobre assuntos polêmicos, sociais, políticos, etc, sabe? E eu acredito que só isso já torna o conteúdo diferente, por incrível que pareça, porque, sério, eu não sei se, não lembro se foi uma guria, se foi um cara que comentou no Twitter, tipo, fiquei muito, comecei a ouvir o podcast e adorei porque não senti raiva de você, porque você não ficou dando opiniões e assuntos polêmicos e, tipo, é real, né? Fazer o quê? É verdade, tipo, se tu tá ouvindo meu podcast e tu não fica puto comigo, né, já é um bom ponto, assim, mas eu fico imaginando essa dificuldade no geral, né, de se achar um conteúdo aleatório, assim, onde tu só quer ouvir umas asneiras e ficar de boa, sabe? Que tu não precisa ficar ouvindo coisas que, sei lá, tu necessariamente não concorda ou... Enfim, e mesmo que não concorde, são teminhas meio bobos, né, no geral. Não tô falando coisa muito séria aqui. Mas, enfim, foi só pra concluir o raciocínio. Muito obrigado, Gustavo. Gustavo mandou outro e-mail, tá, galera? Não foi só esse. Ele mandou um onde ele coloca uma pauta e uma pergunta, né, no caso. A pergunta é: qual o passo da humanidade já esperado há décadas, aí entre parênteses, carros voadores, exploração de outros planetas, etc., que tu aguarda com o maior prazer? Aí ele colocou a dele. Eu espero que até o fim da minha vida tenham inventado o teleporte. E tu? Bom, Gustavo, eu não sei se foi no último que eu falei isso, mas uma coisa que eu fico muito, que eu tô ansioso pra ver é quando os seres humanos conseguirem upar a cabeça pra dentro do computador. Isso eu com certeza
tenho uma vontade de ver, assim, de presenciar. Não acredito que eu vou estar vivo até lá, mas dessas coisas bem futuristas, assim, foi o que eu mais pirei, assim. Ou isso, né, de o papo computador, ou até questão de outros planetas mesmo, né, de desenvolver uma tecnologia aí para fazer umas naves muito rápidas ou dobrar o espaço-tempo, não sei. Eu acho que vai ser bem doido. E o teleporte, né, que ele colocou, também eu boto fé. Mas assim, é que eu acho, como eu assisti infinitos documentários de espaços e planetas e leis da física e blá blá blá, essas coisas assim que eu adorava assistir, eu fico meio preso na questão do teleporte porque ele é uma coisa meio impossível, sabe? Eu não consigo fugir muito desse raciocínio. Porque assim, para tu teletransportar um ser, vou colocar só um objeto, tá? Porque hoje em dia na ciência eles já conseguem teletransportar pequenas partículas. Mas aí é onde é assim, para tu teletransportar, sei lá, uma tesourinha de unha, tu tem que desmaterializar toda a tesourinha de unha, tipo, esmigalhar ela, né? Desintegrar ela. Alguma coisa acontece que eu não sei o que que é, que essa parada viaja numa altíssima velocidade. Não sei, gente, tô chutando aqui, tá? E os documentários que eu vi não falavam de teletransporte, falavam de coisas mais reais. E aí tu precisa depois remontar partícula por partícula da tesourinha de unha para que ela volte a ser uma tesourinha de unha. Então você consegue imaginar o quão bizarramente impossível é isso? É muito impossível, sabe? Ou a gente tá muito longe disso. Ou, igual eu falei no último lá, o menino. Como é que é o nome dele? Eu sempre esqueço o nome dele. O marido da menina lá, que estavam fazendo os memes. Elon Musk. O Elon Musk falou que vai ser quase com clique, assim, né? Às vezes não vai ser nem a gente que vai inventar o teletransporte, vai ser uma máquina que a gente criou, mas fica aí o questionamento. E, bom, eu acho que é isso, assim, eu fico meio preso. Eu não consigo imaginar o teletransporte como uma coisa viável, sabe? Principalmente com seres vivos, né? Não só com objetos. Mas vamos lá, próximo e-mail. Próximo e-mail é do Cauã. O Cauã me pergunta o seguinte: você prefere lutar em uma jaula até a morte com uma montanha do Game of Thrones, estando você portando uma faca e ele desarmado, ou enfrentar o Vitor Belfort sem arma nenhuma até a morte também? Muito bom o podcast, beijos, fui. Muito obrigado, Cauã. Bom, vamos ver os cenários aqui. No primeiro cenário, tá eu com uma faca contra uma montanha. Inclusive, eu já até falei sobre montanha, né? Se tu acompanha o podcast, tu vai te lembrar aí, querido ouvinte. Quando eu tava assistindo os vídeos do Strongman lá, Strongest Man, o menino montanha tá, né? Na maioria deles, porque ele é o campeão mundial dessa porra invicto, parece. Recorde imbatível. E o menino montanha, ele tem, eu acho que 1,95 m ou 98 e ele pesa 190 quilos. É só pra tu ter uma imagem mental aí, tu que não conhece montanha ou não imagina as proporções absurdas daquele ser humano. Ele é desse tamanho. Ele pesa quase 200 quilos e ele tem quase 2 metros. Então, e ele treina pra caralho, né? Porque ele é supostamente o homem mais forte do mundo. Então, nesse primeiro cenário, eu tô contra ele e eu tenho uma faca. Numa jaula. Eu acho que a jaula na real é nos dois, né? Beleza. Então eu vou estar numa jaula de qualquer forma. Contra uma montanha com uma faca. E ele desarmado. As minhas chances de vitória são quase nulas, porque eu boto fé que mesmo que eu enterre uma faca no peito dele, eu não vou chegar nem no coração dele, porque ele é gigantesco. Então eu teria que, sei lá, mirar no pescoço dele. Mas enfim, eu boto fé que quando ele conseguisse encostar em mim, eu já tava meio fudido, né? Porque eu não conseguiria. Eu teria que ser muito ninja da faca, assim, sinceramente. Eu precisaria treinar, né? Se me desse uma semana de treino com facas, eu acho que eu encararia. Mas vamos para o outro cenário. O outro cenário, eu não tenho arma nenhuma e eu vou lutar contra o Vitor Belfort até a morte. Então, galera, vou até colocar aqui. O Vitor Belfort, ele, meu Deus, Vitor Vieira Belfort é um lutador de artes marciais mistas brasileiro, especialista em boxe e que no momento pratica karatê, shotokan, já lutou em eventos, lá, 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 lá. Então nós temos aqui um profissional de artes marciais, né? Um cara que treina anos para bater em pessoas,
de maneira extremamente violenta, inclusive. Tem várias lutas fodas dele. Se tu ficou curioso aí, procura. Tem umas que vale a pena. Desarmado. Não sei se essa proporção aí ficou muito boa, Cauã. Porque é um profissional. Ah, é que eu acho que é questão do tamanho, né? Vamos ver o tamanho dele aqui. Ele tem 1,83 m. Tem o peso. 42 anos. Tá velho também, hein? Isso já ajuda um pouco. Peso. 93 quilos. O Montanha pesa 100 quilos a mais que o maluco. Ah, agora eu tô entendendo tanto que essa pergunta é capciosa. Essa pergunta é cheia de pequenos detalhes. Nós temos aqui um quarentão de 90 quilos que treina para bater em pessoas. Agora vamos ver o Montanha. Como é que é o nome dele? O nome dele é... Meu Deus, não dá nem pra pronunciar. Ó, ele tem 31 anos. Então nós temos um quarentão que treinou para bater em pessoas e eu não tenho arma nenhuma. Ou nós temos uma anomalia da natureza que tem 31 anos. Mas ele não treina para bater em pessoas necessariamente, ele treina para levantar peso. Então nós temos aqui um DPS e um tanque. Contra o DPS eu não tenho arma, e contra o tanque eu tenho. Então, por estatística RPGística que eu cheguei nessa conclusão agora, eu encararia o Montanha com uma faca. Eu acho que é o caminho mais certo. Porque, sinceramente, né, o Vitor Belfort treina pra bater em pessoas há décadas, então o que seria de mim, né, sem arma nenhuma? Não tem nada que eu possa fazer. Então eu vou tentar encarar o Montanha. Ah, ele tem 2,06 m. Vai se fuder, velho, como se 1,98 m não fosse o suficiente. Bom, beleza. Eu espero que eu tenha feito a resposta mais lógica, Cauã. Foi essa a minha reflexão. Eu juntei as minhas probabilidades de vitória aqui e foi isso que eu concluí. Próximo e-mail, do Matheus, Xará. Ele mandou o seguinte: Oi, meu nome é Matheus, e queria dizer primeiramente que seu podcast é da hora demais, mano, kkk. Dou muita risada, tô desempregado e isso salva o dia demais. Mas enfim, recentemente eu quase morri. Tava ajudando um amigo numa reforma e um pedaço de ferro quase entrou na minha cabeça. Foi tão perto que me fez pensar que por 2 centímetros eu tava mortinho agora. E isso não é a primeira vez. Em outra, quase fui levado por um ônibus. Bom, tu já passou por essas, entre aspas, quase mortes? Ou passou por situações assim nas quais você se viu em uma situação e que se fosse por 1 centímetro você tinha ido pro saco? É isso, beijos e abraços. Bom, muito obrigado, Matheus. Fico muito feliz que meu podcast tenha te entretido nesse momento de desemprego e que tu tenha gostado do podcast. Muito obrigado. Espero que tu esteja ouvindo esse agora. Mas vamos para o foco da pergunta. Se eu já passei por uma quase morte, ou por poucos centímetros eu ia estar fudido. Antes de uma quase morte, assim, eu queria falar sobre essa questão dos centímetros. Por poucos centímetros, merdas poderiam acontecer. E eu já passei por isso, talvez 2 vezes. Não, acho que na real uma vez, assim. Porque eu acho que na outra eu só perderia um dedo, não seria uma coisa tão grave. Mas vamos pra mais séria. Eu tava na quarta série, eu acho. Terceira série ou quarta série. E aí eu tava na minha cidade, em São Borja, no Rio Grande do Sul. E lá tem tipo um clube que tem piscina, a galera faz comidinhas lá e pá. E no caminho até lá, eu tava indo pra lá, né, com a minha irmã, com a minha prima e tal. Eu achei no chão uma casca, parecia aquelas folhas meio de casca de coqueiro, quando fica bem durinha, assim, bem ressecado. Eu não digo a folha, folha mesmo, sabe? Tipo, mas aquela parte verde que fica marrom, bem rígida. Por algum motivo satânico, essa folha que eu peguei, do lado de dentro, ela tinha uma infinidade de espinhos pretos, compridos, enormes, sabe? Parecia umas agulhas pretas enormes. E óbvio que eu achei aquilo muito legal, né? Eu peguei aquilo e falei, puta merda, isso é uma clava da natureza. E comecei a brincar com essa porra. E aí eu saí correndo com esse bagulho. Aí, lá dentro tem um museu também. Em volta desse museu tem tipo uma... O chão é tipo umas lajotinhas, assim. E como aquilo lá tem 800 mil anos, tu já tá com um monte de limo lá. Musgo, sei lá como é que vocês chamam isso. Aquele bagulho verde que escorrega. Eu tava correndo com aquilo, aí eu fui fazer a curva e eu escorreguei e eu caí com a minha cara bem na parte dos espinhos. Eu basicamente encaixei a minha cara nos espinhos. Aí um espinho entrou na minha pálpebra
Não chegou a atravessar, tipo, só cravou na minha pálpebra. E um outro espinho entrou, tipo assim, milímetros do lado do meu olho. Tipo assim, entre o nariz e o meu olho, sabe? E entrou bem fundo, assim. Eu não sei nem se entrou mais de um, mas eu lembro que na hora eu tropecei e caí com a cara naquilo. E aí eu tipo, via muito sangue saindo da minha cara. E aí eu comecei a puxar os espinhos que estavam cravados na minha cara, sabe? Puxei o da pálpebra, puxei os bagulhos de dentro da minha cara, assim, e saía. Me desculpa se toda essa explicação seja um pouco chocante e nojenta e tu sei lá, tu esteja almoçando, mas eu só preciso deixar claro que, né, o menino aqui quase um ferro caiu na cabeça dele. Eu tenho que ser um pouco drástico também, né? Eu tenho que mostrar o que aconteceu de fato. E aí começou a minha saga dos espinhos na minha cabeça. Porque eu saí de lá. Ah, inclusive uma coisa engraçada que aconteceu é que na hora que eu caí, eu acho que meu tênis voou. E aí a minha irmã viu eu caindo nos espinhos, entrou em desespero, pegou o meu tênis, não sei porquê, e saiu correndo pra casa da minha avó pra avisar minha mãe que, né, essa merda tinha acontecido. E aí a minha irmã me contou depois que quando ela chegou em casa, chorando aos berros, com o meu tênis na mão, chorando aos berros não, né? Porque eu boto fé que não. Bom, chegou lá gritando com meu tênis na mão e falando: Mãe, o Matheus caiu com a cara nos espinhos, ele furou o olho, não sei o quê. E minha mãe tava tricotando e ela falou: Ai, Luísa, cala a boca, sabe? Tipo, ah, tá. Tipo, como se fosse brincadeira, sabe? E aí minha irmã falou: Não, é sério, sabe? E aí logo depois eu chego, o caseiro que cuidava lá do museu, comigo no colo, com a cara furada, sangrando pra caralho. E eu ainda tive que ficar esperando uns 40 minutos pra ser atendido pelo médico, porque ele estava almoçando. Então foi bem agonizante. Mas, né, voltar no ponto dos centímetros. A questão é exatamente essa, assim, ó, porque se o destino tivesse sido um pouco cruel comigo, eu poderia ter ficado cego dos dois olhos, eu poderia ter ficado cego de um olho, eu poderia ter algum dano cerebral, porque o espinho era enorme. E a minha saga toda com isso foi porque depois que eu tive esse acidente com os espinhos, quem fez a cirurgia, a primeira cirurgia de remoção dos espinhos na minha cara foi meu tio avô, só que ele é cirurgião geral, ele não é tipo oftalmologista. E era um momento meio de emergência, né? E ele trabalha com emergência, com acidente de carro, essas coisas. Aí ele cavucou na minha cara, tirou um monte de espinho e fechou lá, beleza. Passou umas semanas, uns meses lá, começou a nascer uma bolinha, como parecia uma espinha, bem no lugar onde estava o espinho, onde tinha cravado o espinho. E eu não entendi o que era essa espinha. Aí fiz outra cirurgia com o mesmo meu tio-avô, que não é especializado em olhos, né? Mas ele viu que tinha a bolinha ali, né? E foi tirar a bolinha e já tirou, cavucou e tirou mais uns espinhos da minha cara. Aí, o que que aconteceu? Nasceu de novo a espinha no meu olho, né? E aí eu comecei a passar uma pomada, a pomada Minâncora, que provavelmente conhece, que ela serve para absolutamente tudo. Ela hidrata a pele, ela trata machucado, ela trata queimadura, ela trata lesão, ela trata roxo, ela cura espinha, ela faz tudo. Inclusive, ela força o teu corpo a expelir corpos estranhos que estavam dentro dele. Eu descobri isso também. E aí eu ficava passando essa pomada. Não sei nem quem diabos indicou usar essa pomada, porque é uma coisa meio. Não me parece uma coisa meio oficial, assim, sabe? Tipo, medicina e tal, remédio, enfim. Um belo dia eu acordo de manhã e a bolinha do meu olho tá coçando. E aí eu vou no espelho e tem uma pontinha preta nessa bolinha. O que que eu fiz? Simplesmente puxei o bagulho. E saiu um espinho que eu acho que tinha uns 3, 4 centímetros de dentro da minha cara. Eu não senti dor, assim. Fez meio que uma cosquinha, assim, sabe? Fez umas cócegas quando eu tirei, assim. E aí eu acordei meu pai, eu falei, pai, meu Deus, o que que é isso? E meu pai levou um susto, porque eu tava, tipo, com um buraco na cara e um espinho enorme na mão, sabe? Conclusão, fiz uma terceira cirurgia com um oftalmologista que cavucou mais na minha cara e tirou mais espinho. Então até hoje eu não sei quantos espinhos entraram na minha cara, não sei porque todos entraram no mesmo lugar, né? Eu tenho que agradecer que eles não furaram meu olho. E essa foi a minha primeira, quase, não digo quase morte assim, né? Mas poucos centímetros eu poderia estar fudido, bem fudido. Aí, a segunda coisa que aconteceu, que eu boto fé que eu poderia ter morrido mesmo, eu eu morava aqui em Florianópolis, eu tava acho que na quinta série, e aí tinha um colega meu, Matheus,
Inclusive, três Mateus na história, né? O do e-mail, da história e eu. E a gente foi fazer uma trilha na Praia dos Ingleses. Pra quem já foi na Praia dos Ingleses, quando tu olha pra esquerda tem um monte de pedra. E. Ah, na real, pra direita também tem um monte de pedra. Mas enfim, a gente tava na direita, onde tem uma trilhazinha lá que tu sobe um morrinho. Aí, os imbecil, na volta, a gente resolveu ir voltar pelas pedras e não pela trilha. E aí chegou um momento dessa trilha que a gente inventou, né? Esse corte de caminho suicida. Tinha uma pedra muito alta e ela era muito íngreme, ela era lisa assim. Eu não sei agora a questão de angulação aí pra tu visualizar na tua cabeça, mas é como se fosse uma rampa muito íngreme pra baixo. E aí a gente meio que se acocou, né? Ficou acocado assim. E aí ia tateando com a mão, com os pés de lado assim, e ia tipo andando bem devagarinho pra poder atravessar essa pedra. De frente pro mar, no caso, né? Pro abismo ali. Lá embaixo dessa pedra tinha um monte de pedra pontuda com marisco, aquelas pousam quase com umas facas, sabe? Era a morte, a própria morte. E a gente tava alto o suficiente. E era uma criança da quinta série, né? E aí, cada vez que eu andava um pouquinho pro lado, eu escorregava um pouco. E aí eu andava pro lado e eu escorregava um pouco. E aquilo começou a me dar um pânico, porque eu olhei para aquilo e eu falei, se eu cair, eu tô fudido. Se eu cair, eu vou ficar paraplégico, se eu cair eu vou morrer. Não tem outras, não tem como cair de boa aqui. Não tem como cair de boa. Se desce eu cair de boa. E aí eu fui me arrastando pro lado e escorregando e arrastando e escorregando. E aí o Botafé que no momento, ai meu Deus, o Botafé, gente, vocês me perdoem. Aí no momento em que tava ficando um pouco mais escorregadio, eu consegui sair da pedra. E aí eu tava em pânico, assim, eu tava, tipo, pálido, tremendo. Eu falei, caralho, eu quase morri, sabe? Se for entrar nessa analogia do Matheus aí do e-mail, pode-se dizer que foi por alguns centímetros, talvez, né? Às vezes, se eu estivesse mais pra baixo da pedra, onde estava mais molhado, eu escorregaria, né? E teria morrido. E eu ainda morri no meio do nada, né? Porque até chegar uma ajuda lá, eu já tava completamente fodido. Mas enfim, eu espero que isso tenha respondido tuas perguntas, Matheus. Essas foram as situações que boto fé. Essas foram as situações que eu acho que eu quase morri ou quase me fudi muito. E vamos para o próximo e-mail. Novamente, esse e-mail é grande, então eu vou. Como eu já li ele antes, eu vou tentar dar uma resumida. Que no meu último e-mail eu falei para vocês mandarem relatos de Uber, né? Experiências que vocês tiveram com Uber ou histórias estranhas, emocionantes, enfim. Uber, no geral. E o Ícaro, meu amigo, inclusive eu já respondi ele em outro podcast sobre alguma temática, alguma coisa. A sequela não vai me deixar lembrar. Ele mandou dois casos de Uber. Eu vou me atentar mais em um, porque eu achei ele muito fofo. Que ele conta que ele pegou um Uber e era uma mulher, né? Que se for parar pra pensar não é uma coisa super comum, Uber mulher. E ele notou que ela tava meio quieta, meio, né? Meio de boa na dela. Então ele viu que não ia rolar muita conversa assim, né? Vou ficar em silêncio e jogar Candy Crush aqui, como ele mesmo disse. Só que o percurso da casa dele pra faculdade leva tipo uns 20, 30 minutos. E aí ele percebeu que começou a tocar uma música. Cadê a música? Até que pouco tempo depois começou a tocar Unchained Melody, do Righteous Brothers. Música tema de Ghost, do outro lado da vida. Aquele da mulher lá da cerâmica, galera. Vocês devem saber qual que é, né? É mais das antigas, sim, mas vale a pena. E ele falou que ele ama músicas dos anos 70, 80 e 90. Então ele não aguentou. Ele simplesmente chegou no refrão da música e ele falou: Nossa, é de Ghost, né? E disse que ela olhou pra ele maravilhado e falou: Sim, do outro lado da vida. Eu já vi umas 30 vezes. Esse filme é belíssimo. E ele falando: Sim, eu também amo esse filme, não sei o quê. Aí ele falou que ela parou o carro no sinal, aumentou o som e eles simplesmente começaram a cantar juntos. Ele e a mulher do Uber. Várias músicas. Cadê as músicas que ele colocou aqui? Antes disso, uma parte muito importante. Lendo o e-mail aqui. Então, do nada ela começa a contar sobre a juventude dela e diz que em fevereiro de 2020 vai fazer 60 anos e que faria uma super festa só com músicas boas, desse tipo anos 70, 80 aí que ela ouvia. Que no tempo de discoteca, ela era quem reunia a galera, umas 20 pessoas, no meio do clube para fazer as danças e não ela falando no caso, né, galera?
umas 20 pessoas no meio do clube pra fazer danças, e não essas danças de bunda, de coreografia cheia de sequências com todo mundo. Era a primeira a chegar e a última a sair, então ela era bem rolezeira na época dela. E durante todo o caminho, eles seguiram cantando músicas. Então aqui ele falou: pois seguimos o caminho inteiro no momento de musical cinematográfico, cantando várias músicas como Bizarre Love Triangle, Never Too Much, Never Gonna Give You Up e outros clássicos da discoteca. E ao final do caminho, ela ainda me convidou pro aniversário dela com a galera da coreografia dos anos 80. Então, tipo assim, gente, pensa que viagem de Uber foi essa, né? O menino Ícaro soube aproveitar, inclusive cantou com a mulher do Uber. E foi convidado para uma baita festa. Eu espero que ele vá e me conte depois como é que foi, que daí eu conto pra vocês. O outro ponto que ele fala sobre Uber é mais uma reflexão, eu acredito, que ele faz psicologia. Então ele fala que toda vez que ele comenta com um motorista do Uber que ele é psicólogo, ele fala que a pessoa meio que se sente à vontade para começar uma mini terapia. Então, do nada ele começa a fazer uma mini terapia com o Uber, porque a pessoa simplesmente acha que todo estudante de psicologia ou todo psicólogo está profissionalmente aberto o tempo inteiro para uma, uma sessão, né? E aí ele deu um exemplo aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes, inclusive eu queria abrir esse tópico para uma reflexão, que é justamente a questão da terapia, né? Eu boto fé que. Eu tô mais consciente, vocês estão vendo, né? Eu acho que a questão da terapia virou meio que um meme, né? Não como se isso banalizasse a parada, né? Nada disso. Mas virou um meme do tipo, mas e aí, tu tá fazendo terapia? Ou então, tá procurando ajuda? Ou então, tipo, eu acho que eu vou começar a fazer terapia. Tipo, virou meio que uma coisa mais. Eu, pelo menos, percebo isso, né? Dos tempos pra cá, com uma coisa mais presente das pessoas falando de terapia. E quando tu tem essa parada da informação sendo mais acessível, né? Porque, sinceramente, gente, sei lá, uns 5 anos atrás, eu não lembro de ter tudo isso na internet de terapia, sabe? Se bem que eu entrei no Twitter há pouco tempo, não sei se no Twitter as pessoas falam mais de terapia do que no Facebook, mas... Enfim, eu acho que é muito importante porque muitas pessoas hoje em dia acham que quem precisa fazer terapia é louco. Tipo, é muito engraçado, sabe? Pra não dizer triste. Quando tu fala pra uma pessoa, eu tô fazendo terapia, e aí a pessoa fica tipo, ai meu Deus, sério, putz, tipo, como se tu estivesse lá tratando uma doença necessariamente, ou que tu estivesse enlouquecendo, e tipo, cara, todo mundo tem que fazer terapia, essa é a grande verdade. Não acho que o senhor que está me ouvindo aí, ou a senhora, não tem uma coisinha fodida na cabeça, entendeu? Não tem um trauminha, uma coisinha que não precisa tratar. Precisa sim, entendeu? Todo mundo precisa tratar. Então, eu acho muito importante que exista esse debate da terapia, mas que não fique só no assunto, né, galera? Não vamos ficar nessa de. É igual emprego. Ai, me dá um emprego. Ai, Deus. Aí, tipo, a pessoa não entrega nenhum currículo, sabe? Como que tu quer emprego se tu não entrega currículo, cara? Tipo, é só meme isso? Ah, eu tenho que fazer terapia, eu tive um breakdown, não sei o quê. E aí não procura. Simplesmente não procura, sabe? Então, sei lá, vamos botar a mão na consciência e fazer terapia aí. Óbvio que, como eu já falei em outro podcast também, envolve questões financeiras, né? Não é todo mundo que simplesmente pode ligar para um psicólogo e falar, vou marcar uma sessão de R$ 150 aí, beleza. No meu caso, quando eu fiz, pelo meu plano de saúde, na época, que era o do, não tenho mais, do exército, eu consegui achar, nas pouquíssimas opções que tinha lá, eu achei uma psicóloga e ela cobrava acho que R$ 80 a sessão, então foi uma coisa mais de boa pra mim. Mas a psicóloga de uma amiga minha já custava mais caro, então é uma questão financeira, né? Mas o que eu tô falando é você aí, jovem, que tem condições financeiras para tal e posta no Twitter toda semana que quer fazer isso, faz logo. E não ache que tu vai chegar na terapia, acender um cigarro e bater um papinho, bebendo uma cerveja com o teu terapeuta, cara. Não. Tu vai lá para levar chicotadas psicológicas, tu vai lá para levar unhadas em feridas. E é exatamente isso que tu tem que fazer. Não adianta tu ir pra terapia, a pessoa cutucar tuas feridas e tu se quebrar e simplesmente não voltar mais. Não faz sentido, entendeu? Exatamente isso que tu tem que tratar, é isso que tu tem que ver. Mas enfim, eu quero manter meu podcast minimamente descontraído e não com coisas tão sérias, né? Mas fica a reflexão aí para os estudantes de psicologia ou para os psicólogos que ouvem o podcast. Se eu estiver falando merda, também me corrijam.
que a gente tá sempre aberto aí pra críticas, né? E, bom, esses foram os e-mails. Espero que eu tenha respondido todos de uma maneira minimamente ok. E de outros tópicos que eu tenho para falar com vocês hoje, eu tenho um que foi incrível, bem recente inclusive, eu quero muito compartilhar com vocês essa experiência. Ontem foi a minha folga. Foi segunda-feira, né? Isso, terça, isso. Segunda-feira. Um amigo nosso que trabalha lá no shopping, faz uns freelance lá no shopping, ele falou pra gente, vocês estão a fim de ir pra Ilha do Campeche de canoa havaiana? E aí eu falei, sim, né? Óbvio, vamos lá. Aí começou a saga da canoa havaiana. Porque, tipo assim, gente, eu não sei se vocês já viram uma canoa havaiana, eu pelo menos só tinha visto, eu acho que naquele Moana da Pixar lá. Tem algum filme desses aí da Disney, da vida, que mostra essa canoa. É uma canoa comprida que tem meio que uma boia do lado, assim, e com duas madeiras conectadas. Eu provavelmente vou colocar o nome desse podcast e a foto de uma canoa havaiana para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas ela tem todo um design especial, assim. Não sei anatomicamente por que serve aquilo, mas enfim. Aí a gente chegou lá na casa dele e a canoa tem 6 lugares, então ela é bem grande, bem comprida, sabe? Aí ela, embaixo dela tinha um carrinho com duas rodinhas, né, para facilitar o transporte dela. Só que uma das rodas estava toda fodida. Então a gente teve que arrastar a canoa havaiana e esse bagulho dessa boia que tu encaixa depois na canoa até a beira da praia. Então a gente teve que arrastar esse negócio com o carrinho estragado por um caminho considerável assim na rua, desviando de carro e na curva enfim, quase dando merda. Um bagulho pesado pra caralho. Aí a gente finalmente chegou na parte de areia da praia, então o carrinho já não funcionava mais na areia. Então a gente teve que tirar aquela jamanta daquela canoa do carrinho, colocá-la na areia, levantar um pouquinho ela, andar e soltar ela de novo. Levantar um pouquinho, andar com ela e soltar de novo, porque é bem pesado, então tava todo mundo sofrendo pra fazer isso. Tinha umas 7 pessoas, assim, 8 pessoas, então não foi o fim do mundo, mas foi um esforço do caralho, assim. Foi uma sessão de sei lá, CrossFit academia fudido, sabe? Depois de toda a saga que a gente demorou, sei lá, 1 hora e meia pra fazer tudo isso, arrastamos a canoa pra beira da praia. E como ele já deu aula disso, né, então ele estava nos instruindo bem de uma maneira bem didática, assim, explicando como é que remava, o que, que poderia acontecer, como é que funcionava e tal. Aí foram 2 viagens. Na primeira viagem ficou eu e o João, um amigo meu, e foi o resto do pessoal lá pra Ilha do Campeche, pra você que nunca foi no... Nunca veio pra Floripa, não sabe o que eu tô falando? Só pra eu te localizar um pouco melhor. Procurei no Google Praia do Campeche, que fica meio que no sul da ilha aqui de Florianópolis. E na Praia do Campeche, quando tu olha para o mar, tu vê uma ilha, que é a Ilha do Campeche. E ela fica só a 1 quilômetro de distância, então é normal as pessoas irem lá nadando com a prancha de surf mesmo, ou nadando, ou de barco, ou balsa, lancha, enfim. E extremamente paradisíaco, a água é transparente, a areia parece sorvete, é incrível. É muito foda mesmo, então foi uma experiência muito doida. Aí a gente foi na segunda viagem, né? Porque não dava pra ficar todo mundo na canoa ao mesmo tempo. Aí na segunda viagem, na real, na primeira, quando eles foram, a canoa virou. Então eles tiveram que arrumar tudo, tipo, voltar a canoa pra posição certa, esvaziar a água dela, que era uma coisa que dá trabalho de fazer, sabe? Tipo, esvaziar o bagulho. E aí, porque tinha muita onda, então não tava muito fácil de passar a arrebentação. Só que daí na segunda eu tava, né, cara? Então na segunda eu falei, não, isso aqui não pode virar, isso aqui tem que dar certo. E eu não sabia o que eu tava fazendo, eu estava seguindo as ordens do capitão Gabs lá, que é o nosso amigo que tem a canoa. E é uma coisa meio vikings, assim, tipo, tu solta a canoa e aí todo mundo segurando a canoa, correndo dentro d'água, e aí chega um certo ponto que todo mundo pula pra dentro, cada um pega um remo, aí é um remo pra cada lado, e rema, 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 e aí foi sinistro, porque a gente conseguiu cortar as ondas, assim, o bagulho realmente corta as ondas, a gente conseguiu passar. E quando a gente finalmente
saiu da arrebentação, ficou tudo tranquilo e a onda era a seguinte: tu tem uma pessoa que fica na ponta de trás da canoa, que no caso é ele, o capitão, que guia para onde a canoa tá indo. Aí tem quatro pessoas remando e tem uma pessoa na frente que é o que guia o ritmo da remada. Então, tipo, ele explicou pra gente como é que era. Uma pessoa vai contar as remadas, então, sei lá, tu vai remar de 8 a 15 vezes para um lado, aí tu vai gritar hip, aí tu dá mais uma remada e tu troca o lado. E isso é meio que tipo assim, a pessoa da frente tá remando pra esquerda. A pessoa atrás dela tá remando pra direita. E a de trás pra esquerda, e a de trás pra direita, e a de trás pra esquerda, tipo, alternado. Então fica um bagulho massa, assim, quando entra no ritmo, todo mundo lá, tipo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, whip! Aí faz mais uma, aí troca, aí todo mundo troca ao mesmo tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o bagulho indo rápido, assim, sabe? Mas enfim, não vou enrolar muito com essa história. A... Quando a gente chegou na parte funda do mar, eu olhei pro lado e tinham águas vivas imensas. E elas estavam, tipo, dando rolê, assim, elas estavam tranquilaças, sabe? E aquilo me deu muita agonia, porque não era aquelas águas vivas que parecem uma gelatina que tu vê na praia, não é que elas parecem um catarro velho. Elas eram consideravelmente grandes, assim, eram medusas mesmo, sabe? Chutei aqui, viu, biólogos, tá? Não vem me julgar. Parece aquelas medusas, aquelas um pouco maior, não as gelatininhas. E aí aquilo me deu um cagaço, porque eu falei, Jesus Cristo, se essa canoa vir agora, eu tô muito fodido. Porque mais pelo pânico do que pelo veneno desses bichos, né? Porque às vezes nem é tão mortal assim. Mas é um bicho que eu acho muito esquisito, muito feio. E, sei lá, às vezes quando tu ia remar, a impressão que dava é que eu batia com o remo nelas, era uma coisa meio estranha. Mas, enfim, chegamos lá na ilha, saímos na areia, eu tava, tipo, lindíssimo, postei fotos no Twitter e tal. E a gente ajudou uns pescadores lá a Inclusive a gente não entendia nada que eles falavam. Eles assoviaram assim pra nos chamar, né? A gente foi lá ajudar eles a empurrar um barco enorme deles. Ah, só que, tipo assim, quando eles conversavam entre eles, eu não conseguia entender absolutamente nada. Eles estavam, igual eles falam aqui, eles estavam conversando em catarinês, que é um sotaque muito açoriano, assim, muito de Floripa, que não dá pra entender nada. E a gente tava parado lá no meio, e aí do nada eles ficavam tipo, hey, 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 hey. Aí o outro, hey, 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 hey. E aí, tipo, alguma coisa acontecia. E aí a gente tinha que se posicionar e empurrar o barco. Mas enfim, a gente foi lá e conseguiu ajudar os caras a empurrar o barco. E assim, gente, nessa altura do campeonato, a gente já tinha arrastado a caralho da canoa até a praia, arrumado toda a canoa, remado todo o caminho, então a gente tava quebrado, saca? Por mais que eu faça academia, e eu acredito que isso me ajudou um pouco, né, na questão de resistência muscular, de, sei lá, de não travar tanto, né, não falhar tanto, mesmo assim eu tava fudido, completamente quebrado. Aí, qual que é o ponto que eu queria chegar agora? Ah tá, aí a gente teve que voltar, né, óbvio. E de acordo com o Capitão Gabs, a volta ia ser muito mais tranquila, e de fato foi por causa da correnteza, né? Só que daí foi o momento mais épico do rolê. Que foi quando a gente estava voltando. Eu já via que ele tinha comentado antes sobre ele surfar. Ele falou que ele surfava com os amigos dele com canoa havaiana, porque eles têm uma canoa havaiana feita para surfar. Essa que a gente tava, ela era feita para remar mesmo em alto mar, assim. Então ela não era tão especializada. Mas é possível pegar ondas com ela. E, cara, nossa, foi muito sinistro. A gente tava, tipo, remando e começou a entrar na representação pra poder chegar na praia, né? E aí o Gabs falou, vamos tentar pegar uma onda, que daí a gente vai bem rápido, vai chegar mais rápido lá. Do nada a gente começou a sentir a elevação da onda e ele falou, rema, 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 rema. E todo mundo assim, remando, 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 ip. Aí trocava, ip, e trocava, remava, remava. E aí do nada o barco simplesmente encaixou o bote, balsa, como é que chama aquilo? É tipo uma, um bote, né? Bom, não sei. Canoa, é uma canoa, caralho. Simplesmente a canoa encaixou na onda. E aí a gente começou a remar muito rápido e aí a gente surfou uma onda em cima de uma canoa. Tipo, foi muito foda, ela tava muito rápida. E aí a gente chegou lá e estacionou, assim, nível profissional. E foi uma experiência fantástica. Mas aí tu imagina, acabou, Matheus? É isso aí? Não, meu querido ouvinte. A gente tinha que arrastar a canoa de volta. E já tava todo mundo quebrado. E aí começou a segunda trajetória, segunda saga
que eu vi até onde os limites do nosso corpo vão, né? Porque já tava começando a ficar de noite. E aí a gente tinha que levantar a caralho da canoa, caminhar. Aí quando a lombar começava a explodir, aí a gente descansava. E a gente fez infinitas vezes isso, até chegar no final da areia. Aí a gente colocou no carrinho, foi arrastando, aí começou a chover. Tipo assim, era um rolê que eu boto. Ah, quase, hein? No meio, hein? Peguei no meio. Era um rolê que eu acho que, sei lá, se a pessoa não tivesse. Se a pessoa tivesse a fim de ficar putinha e de encher o saco, ela poderia resmungar o tempo inteiro, sabe? Porque foi bem exaustivo fazer tudo isso. Mas, caras, se você tiver a oportunidade de pegar uma canoa havaiana e surfar uma onda, eu recomendo, porque foi muito do caralho, foi muito foda. Inclusive, até falei pra ele que quando ele pegasse essa canoa de surf, que não tá aqui com ele, tá em outro lugar, que ele me chamasse, porque eu com certeza iria surfar uma onda numa canoa havaiana feita pra surf. Eu achei aquilo sensacional, tipo assim, muito foda mesmo, muito foda. E, bom, eu queria compartilhar com vocês esse momento de ação da minha vida, porque foi um rolê bem aleatório, o Ronaldinho Gaúcho, assim, tipo, ir pra uma ilha do nada, numa canoa havaiana, que eu nunca tinha visto, e a gente pegou uma onda ainda, foi bem foda. Pra, pra concluir, que 46 minutos eu acho que já tá dando meu limite, assim, né? Eu não lembro se foi o Yuri, meu amigo, que falou, é a questão do tempo, né? Até uma hora é chique, né? Mais que isso já pode ficar meio estranho, então tentar manter a questão de uma hora, finalizando com um tema que. Assim, gente, vocês me perdoem, tá? Eu não quero ficar pagando de edzinho, de diferentão do contra, mas que eu não aguento ficar vendo é a questão do BBB. Então aí você, querido ouvinte, que é fã do BBB, nada contra, tenho amigos, inclusive, sem preconceitos, eu só não consumo, né? Eu assisti os únicos dois que valia a pena assistir, que era o do Alemão e o do Dourado. Pra mim não tem outro Big Brother que vale a pena assistir sem ser esses dois. Mas o que eu quero falar de BBB? O que eu quero falar de BBB é o seguinte: perdeu a essência, perdeu a graça. Tá mais. A minha impressão que dá, pelo que eu vejo dos memes, que compartilhando aquilo, tá mais artificial que nunca, assim. Tá uma fábrica de memes. E aí, não, pra mim não faz muito sentido tu ligar a TV pra ver um monte de gente bêbada e aí do nada os começam a se alisar, aí tira print, e aí coloca na internet, e aí vira polêmica. E aí a impressão que dá é que as pessoas de dentro da casa têm vídeos já gravados pra serem usados enquanto a pessoa tá na casa. Então, sei lá, me pareceu uma coisa extremamente artificial, parece uma coisa totalmente nada a ver. E assim, se eu já não gosto de BBB e posso até falar pra vocês aí que curtem, não, nada contra, beleza, assiste aí e tal. Mas de férias com o ex, galera, não. Aí, espero que eu não perca seguidores por causa disso, mas assim, vocês vão me perdoar, galerinha. Puta que pariu, hein? Caralho, até onde vocês chegam? Nu, mas aquilo ali, meu Deus, eu assisti poucos minutos assim, porque tem uma página que ficou dando retweet, que são pequenos momentos desse incrível programa. E olha, eu vou falar pra vocês, eu passei mal, assim, eu virei do avesso. Eu falei, não é possível que as pessoas acompanhem isso. Não é possível, não. Meu Deus, senhor. Puta que pariu. Eu não sei nem como eu vou ficar argumentando muito aqui. Porque também, sei lá, as pessoas entendem tudo meio errado na internet, né? Às vezes vão ficar achando que eu sou o Zé Cult aqui. E não, cara, eu amo Velozes e Furiosos. Eu amo Transformers, eu só vou no cinema pra ver filme de super-herói. Não vá achando aqui que eu sou o cultizão da história. Mas assim, puta merda, é ruim demais, mas é ruim com gosto. E aí não tem como. Não tem como, entendeu? Que argumento é esse que tu tem pra usar? O que tu vai falar? O que tu vai me falar agora? Como é que tu vai defender esse programa? Não tem como. Horrível, horrível, cara. E, bom, eu comecei falando de BBB, né? Me emputeci já com de férias com eles. Vou deixar mais aleatório ainda, que é o que me fez pensar, o que faz as pessoas assistirem isso, né? Que eu boto fé que é a falta do que assistir. Então, como eu já fiz um post, um tweet, mostrando o stream, mostrando o Popcorn Time, né? Mostrando que vocês têm outras opções gratuitas para assistir as coisas, que não precisa só assistir o que tá no Netflix, não precisa assistir esses lixos que passam na TV.
Porque tem o streaming, né? Tem o Popcorn Time. Então tu pode simplesmente baixar. Aí. Ah, dica pra vocês aí, ó. Que baixaram o streaming e pensaram: porra, o Matheus me falou pra baixar essa merda aqui. Baixei, não tem legenda, não tem os filmes pra baixar, que bosta, vai se fuder, Matheus. Dica importantíssima, que inclusive eu coloquei no meu tweet bem depois, devia ter colocado desde o início, que é o seguinte, galera. O streaming, especificamente o streaming, né? Não o Popcorn. Ele é meio que uma plataforma de torrent. Então, pra galera chata do caralho, que fala, ah, plataforma de streaming não, é pirataria. Foda-se que seja pirataria. Foda-se. O foco é o seguinte, é torrent. Então, se tu clica no filme, tu precisa achar alguém que forneça aquele torrent para que tu possa assistir. Que são as extensões. Então tu vai baixar o streaming. Eu tô explicando como é que usa o bagulho, eu nem sei se tu vai baixar, mas assim, se tu baixou, tá aqui o guia completo, beleza? Tu baixou o bagulho, instalou, aí tu vai clicar no filme. E aí vai aparecer as opções de download do lado. Como não vão aparecer muitas, porque tu acabou de instalar, lá embaixo tá escrito adicionar extensões. Eu acho que é isso. Deixa eu até abrir aqui, porque eu também não vou passar a informação pela metade, né, galera? A gente tem que passar a informação certa. Bora, bora, bora. Eu não sei direito especificamente quais extensões eu recomendo que tu adicione, porque eu saio adicionando várias. Então tu vai clicar no filme, tu vai clicar play, e aí vai aparecer assim, add-ons. Esses add-ons são as opções que tu tem de download para assistir um filme. Lá embaixo, cadê? Mostrar todas as extensões. Tu vai clicar naquilo e vai abrir como se fosse uma opção de download de várias coisas. Não sei se já baixou tema pro Google Chrome, é basicamente a mesma coisa. E aí, cara, baixa esses Juan Carlos, são muito bons. Baixa Pirate Bay, baixa, se tu assiste anime, tem vários de anime. Então, tipo assim, instala um monte de addon, não tem problema. Nunca tive problema com vírus com isso aqui, vou ser bem sincero com vocês, viu? E vários amigos meus usam também, Streamio é vida. Usa o Streamio aí, coloca as extensões e para de preguicinha, viu? Quando alguém te recomenda uma série boa, por exemplo, uma série da HBO, aí tu pensa, ah, eu não tenho HBO Plus. Sim, mas tu tem vários neurônios na tua cabeça, tu tem vários dedos para digitar. Aí tu vai baixar esses programas gratuitos, vai dar play no seriado, cara. Já parou pra pensar o tanto que é ridículo ter preguiça disso? Ah, eu só assisto o que tá na Netflix por puro conforto, sou um chimpanzé do caralho. Não, velho, vai. Baixa o Popcorn Time, baixa o stream, assiste uns bagulho massa, sabe? Enfim, eu falei que eu não ia ficar conversando sobre temas polêmicos, mas eu me senti na obrigação de mostrar minha indignação sobre De Férias com Ex. Eu acho inadmissível que alguém assista aquilo. Ah, bom, agora chega o momento em que você se prepara para a despedida. Esse podcast foi mais espontâneo do que eu imaginava, porque a maioria dos temas eu juntei de última hora, só os e-mails que eu já tinha, né? Eu tava inclusive agora no Uber, voltando pra casa. No Uber não, no ônibus. E aí, tava falando com o João, meu amigo, e eu falei, ah, velho, eu tenho que gravar o bagulho lá, só que eu não tô com os temas ainda, não sei o quê. E aí, só no caminho do ônibus eu já fui pensando no que eu poderia falar, né? Mas tendo em mente, tendo em vista que eu já tinha os e-mails pra responder, e os e-mails tinham questões que eu poderia, né, desenvolver bastante. Mas é isso aí. Inclusive, um amigo meu me falou, Murilo, inclusive, Murilo, se você estiver ouvindo, um grande abraço. Ele me falou que deu pra perceber que no meu último podcast eu tô muito mais à vontade, muito mais confiante do que no geral. E eu acredito que seja muito verdade. Tá cada vez mais fácil pra mim gravar, dar play no bagulho e falar. Eu só quero tornar isso um pouco mais profissional, entre aspas, né? Tipo, qualidade de som e tal, tipo, arranjar um microfone, fazer uma coisinha mais bonitinha. Eu acho que é isso, sinceramente. Eu não lembro se eu tinha que fazer alguma pergunta pra vocês ou responder alguma coisa, mas fica aí. Ah, o meu e-mail, muito bem lembrado, Matheus. Se você, caro ouvinte, tem xingamentos para oferecer, perguntas para fazer ou histórias para contar, tu pode mandar um e-mail para falavegeta@gmail.com. Vegeta escreve Vegeta. No meu Twitter, que é Vegetacil, Vegetacil no caso, não sei como pronuncia. Tem os links para os outros capítulos do podcast. Tem o meu e-mail, então tu pode simplesmente me mandar um e-mail, cara. Não tem problema nenhum tu mandar um e-mail. Até porque eu vou responder ele no podcast, olha só que sensacional.
Então, é uma oportunidade aí para fazer uma pergunta. E, novamente, muito obrigado pelos feedbacks positivos, pelos elogios. Eu me sinto muito empolgado, assim, muito apoiado para poder fazer isso. E, enfim, é isso aí, galera. Um grande beijo e até a próxima. Pretendo continuar lançando de 5 em 5 dias. Vamos ver como é que segue isso aí. Falou!